Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão, hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos Espíritos que nos ajudam neste trabalho e rogamos que a Tua luz e a Tua bênção possam envolver a todos nós aqui presentes na reunião, em especial aqueles que estiverem adoentados ou com algum problema de saúde, tanto material quanto espiritual. Senhor, Tu também possa envolver os companheiros do grupo que não chegaram até aqui no momento, onde quer que eles estejam, que eles possam também receber as bênçãos salutares do Teu Espírito maravilhoso, fortalecendo-os e trazendo a eles a saúde necessária para a sua caminhada evolutiva. Também, Senhor, te rogamos pelo nosso lar, nossa casa, nossa família, nossos amigos, parentes, vizinhos e todos aqueles que nos são caros, tanto encarnados quanto desencarnados. Também, Senhor, te rogamos, por último, pelo nosso planeta e pelo nosso Brasil, que estão passando por problemas gravíssimos, Senhor, e que te pedimos que Tu possas, com o Teu concurso, melhorar a situação de ambos, a fim de que nós, os terráqueos e brasileiros, possamos ficar mais tranquilos, mais felizes e mais em paz. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Tá, então, vamos aqui. Nós estamos estudando o capítulo 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos aqui iniciar hoje com o subtítulo Missão dos Espíritas. Item 4. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis às criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxurrada e da charrua evangélicas. Ide e pregai.
Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzadas contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazeres questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios de sol. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositada nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragens, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Vamos parar um pouquinho aqui para a gente refletir sobre esse pedacinho que foi lido. Bom, olha só, pessoal. Ele está nos exortando a ir e pregar. Mas alguém aqui é pregador? A verdade é que somos pregadores. Ah, mas eu não sou pregador, eu não sou palestrante e tal. Como é que eu posso pregar? Pode. E muito mais ainda do que os palestrantes. Porque nós podemos pregar pelo nosso comportamento. Porque olha o seguinte, as palavras o vento leva e o exemplo arrasta. Por isso é que os grandes missionários, Jesus, por exemplo, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Desculpa aí, é porque eu estou no aniversário do meu marido. Ok, beleza. Mahatma Gandhi, Sócrates, esse povo todo, além de falar, eles exemplificavam. E é mais importante exemplificar do que falar. Por isso, ele está advertindo aqui para que nós devemos ir e pregar onde quer que a gente esteja. Se a gente não pode pregar ou não sabe pregar por palestras, por oratória ou coisa parecida, a gente pode pregar, ou seja, conversando com alguém, tentando mostrar para ele o caminho certo, o caminho do bem. Isso é pregar. Isso é levar o conhecimento de Deus, da doutrina divina, para qualquer pessoa. Toda vez em que a gente fala com alguém ou com um grupo qualquer sobre as coisas divinas, nós estamos pregando, mesmo que nesse grupo seja apenas um bate-papo informal. Então ele repete várias vezes aqui, ide e pregai, porque nós somos pregadores, não só da palavra, mas também do comportamento. Alguém quer comentar?
Boa noite. Boa noite. Tudo bem, então vamos seguindo adiante. Continuando a leitura. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre dois mundos. Ide e pregai. Aliás, ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente, entre os mártires do trabalho desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai! Olha que coisa mais linda! Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: aqui, meus amigos, ele vai dar as características do espírita, do verdadeiro espírita. Resposta: conhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor próprio, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Olha só que mensagem maravilhosa. Né? Mensagem maravilhosa. Então, aqui no finalzinho, ele está dizendo que ele destruirá aquele que não quiser passar pelo caminho. Seguir o caminho. Olha só, quando a gente está estudando a Bíblia, né? Estudando não, fazendo uma leitura e tentando entender o que diz lá, e lá, o povo escolhido de Israel, o povo de Israel, é um povo que é levado nas rédeas curtas. Vocês se lembram, né? Levado nas rédeas curtas. E o Deus de Moisés, e o que faz? Fica repetindo o tempo todo o que deve ser feito, o que deve ser seguido. A lei que ele estabelece. O roteiro que eles devem seguir para que não saiam da linha. Porque no momento em que eles saem da linha, o que ele faz aqui? Ó? Destruirá aquele que faceia o espírito dessa lei. Ou seja, ele vai dar o troco, né? Ele vai cobrar, né, o afastamento da lei. E às vezes, como a gente viu anteriormente lá na Bíblia, às vezes ele lança praga, lança algumas doenças graves,
às vezes, né, castiga o povo porque se desviou um pouquinho da lei, e assim sucessivamente. Então, olha só, na verdade, a lei não perdoa. A lei não perdoa. Tudo que a gente fizer de encontro à lei, contrário a essa lei, ela vai nos cobrar mais cedo ou mais tarde. Por isso, Lucas, como a gente estava falando a respeito de que a gente não deve errar, por isso é que a gente deve se esforçar para que a gente não escape da linha. Não cambe nem para a direita, nem para a esquerda, porque nós vamos acabar, né, sofrendo as consequências dos nossos atos contrários a essa lei. Então, esse recado dele, né, é o recado que nos abre os olhos, porque ele está dizendo que a gente não pode, o espiritismo, os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, porque, né, o livre-arbítrio, né, o nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer aquilo que quiser fazer. Só que eles orientam que se a gente fizer alguma coisa errada, nós realmente seremos, né, entre aspas, castigados. Aqui no finalzinho, ele diz o seguinte, eu vou repetir. Ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degraus para contentar sua vaidade e sua ambição. São os falsos profetas, grandes líderes religiosos que não estão muito preocupados com a religião, mas estão preocupados com o seu próprio bem-estar. Estes são chamados os falsos profetas, esses falsos profetas que se encontram em todo lugar, em todas as religiões, em todo o campo do conhecimento humano, né? Na religião, no esporte, na política, em casa, no trabalho, na rua, no centro espírita, etc, etc, etc. Então, é isso que nós devemos perceber e tentar colocar em prática essa recomendação do Espírito de Erasto para que a gente não complique mais ainda os nossos espíritos, a nossa caminhada evolutiva. Logicamente, nós somos espíritos. Para a gente seguir essa linha, nós vamos ter muito trabalho. Vamos suar muita camisa. Escorrega um pouquinho aqui, outra acolá, mas aí a gente se equilibra e continua no caminho certo. É esta a recomendação desta entidade para nós. Alguém mais quer comentar? Tá, então vamos continuar. Obreiros do Senhor. Item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que,
por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão, graças, graças. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Vamos ficar nesse pedacinho aqui. Olha só. Aqui Deus está dando oportunidade para a gente ajudar na criação. Olha só. Quando Jesus disse assim para nós: meu pai trabalha até hoje e eu também, ele estava apenas nos anunciando que nós devemos seguir este rumo, trabalhar incessantemente, né? Para que nós ajudemos na criação e ajudemos no equilíbrio da natureza. A oportunidade que Deus nos dá é justamente por estarmos em sociedade. Se estamos em sociedade, significa dizer que nós deveremos ajudar-nos uns aos outros. Isto significa caridade mútua. E sendo caridade mútua, todo mundo recebe as benesses do alto, do grande Deus e de Jesus. Então a gente tem que fazer alguma coisa. A oportunidade, todo dia nós temos a oportunidade de ajudar alguém, a todo momento. Em casa, no trabalho, na religião, no ônibus, na rua, em qualquer lugar. Até porque raramente nós estamos sós. Raramente. E a gente está mais junto com pessoas do que sozinho. Estamos com pessoas na nossa família, na nossa religião, no nosso trabalho, na rua, no local de trabalho, etc, etc. Raramente nós estamos sozinhos. E este raramente é justamente para a gente ter a oportunidade de ajudar nisso aqui. Trabalhar junto e unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra acabada. Ora, quando o Senhor encontra a obra acabada por nós, vai ficar muito feliz e vai nos dar a recompensa necessária. A recompensa que ele diz aqui, melhor ainda do que aquela que a gente esperava. O que nós estamos fazendo aqui, agora, nesse momento? Nós estamos reflexionando a respeito da doutrina através do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aprendendo e estamos nos ajudando uns aos outros, porque a gente pensa, reflete, de vez em quando alguém fala, etc, etc. Isto aqui é um trabalho útil. Se é um trabalho útil, é um trabalho merecedor das benesses do alto. Até porque esse trabalho que a gente faz aqui de reflexão e estudo de vários livros são trabalhos, né, que são abençoados pela espiritualidade maior. Porque a gente evolui, a gente expande o nosso raciocínio, a gente aprende a amar, aprende a ajudar, etc, etc, etc. Não existe outro objetivo. Por isso é que Kardec fala neste livro aqui que fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem ajuda ao próximo, a gente não tem como evoluir.
Deus é tão bom com a gente que Ele nos dá muita gente em nossa volta para que a gente tenha condição, de alguma forma, de ajudar e ser ajudado. Alguém quer comentar um pouquinho a respeito disso? Eu lembrei que ontem a gente teve um estudo sobre a questão da mediunidade nos animais, e Certo. uma reflexão é que hoje em dia as pessoas não querem mais conviver com o outro, elas querem conviver com os animais, porque não dá trabalho, é mais fácil. Dá trabalho, mas é mais fácil, né, do que conviver com o ser humano. E aí a gente tem que lembrar que nós viemos aqui para crescer, e esse crescimento só é possível se a gente conviver com o próximo. E não é escolher as facilidades, esse aqui é melhor, esse me trata bem, não. Quanto mais difícil, é porque aquele desafio nós pedimos ao reencarnar, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado de não se isolar, de não querer conviver com outros, não querer ajudar, porque a gente veio aqui para isso, para amar e para praticar a caridade. E uma coisa que todo mundo acha assim, a questão do espiritismo, é que quanto mais evoluído, mais trabalho, mais você sente a necessidade de trabalhar. É muito interessante isso. Porque às vezes a gente está com a preguiça tão grande, né? Então a gente tem que orar e pedir a Deus para essa preguiça ir embora. Porque o trabalho é que a gente está aqui é para trabalhar. E no mundo espiritual também. Só isso. Perfeitamente. Perfeitamente. Bem aqui, ó. Eu sempre faço o nosso trabalho aqui na minha biblioteca, né? Aqui na minha biblioteca tem um livro que eu já citei aqui algumas vezes, chamado Manual Prático do Espírita, autor Ney Prieto Pérez. Ele diz nesse livro que para evoluir ou para chegar à perfeição são necessárias pelo menos 3 coisas. Primeira, sofrimento. Sem sofrimento a gente não evolui. Segundo, convivência. E repito, essa convivência se dá na nossa casa, na nossa religião, no nosso trabalho, na rua, no ônibus, em qualquer lugar que a gente se encontre. Convivência. Terceiro, reflexão, né? Auto-reflexão. Toda vez que for dormir, for deitar, meu Deus, o que foi que eu fiz de bom hoje com meu próximo, eu ajudei meu próximo e tal, tal, tal. Faz uma reflexão para saber se a gente está caminhando no rumo certo. Então, não podemos escapar da convivência. Ficar isolado não vai fazer com que a gente evolua. Isolado com os animais, muito menos. Muito menos. Né? Porque o bom é estar em convívio. Todo mundo aqui tem família e as nossas famílias têm elementos da nossa família que são um pouco difíceis de lidar. Assim como nós também, na nossa família, podemos ser pessoas difíceis de lidar. Logo, o objetivo é tentar contornar a situação e aprender a lidar com as pessoas difíceis. E o roteiro para aprender a lidar com as pessoas difíceis na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, né? Na nossa religião, né, Lucas? Lembra, Lucas falou a respeito de uma historiazinha que a gente estava comentando aqui antes de entrar na reunião. Né, Lucas? É a gente tolerar o outro. Tolerar. O que Jesus diz no Evangelho, no Livro dos Espíritos? Questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme entendia Jesus? E a resposta é indulgência para com as faltas alheias, benevolência para com todos e o perdão da ofensa. Perdão das ofensas. Então, é isso que a gente deve fazer. Ser indulgente, perdoar e etc. Então, a gente não pode escapar disso. Senão, a gente não tem condição
de evoluir. Se ninguém quer mais comentar, nós vamos continuar a leitura. Vamos lá. Eu levantei a mão aí, Rubens. Boa noite a todos. Opa, diga aí, meu irmão Raimundo. Fala aí. Eu acho que na primeira parte do livro dos Espíritos comenta sobre isso. De que adianta as pessoas ficarem reclusas se ficarem em uma caverna ou em algum lugar em contemplação, se não há ninguém para que possa estimulá-lo a fazer exatamente isso aí, que foi comentado antes no trecho, onde você não tem ninguém em que possa colocar em xeque o seu orgulho, o seu ego, né? Viver em contemplação, como muitos que fazem, né? Se recluem, ficam reclusos em algum lugar para meditações. Ok. Meditação é importante? Mas a convivência é mais importante ainda. A convivência é mais importante. Ou seja, a evolução, a convivência é um dos elementos para evoluir. E a gente não pode escapar disso. Mais alguém? Então vamos continuar. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração dos espíritos. Opa, aqui. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Este camarada aqui, o Espírito de Verdade, é que é o coordenador, ou que o coordenador da codificação espírita. Junto dele, ou junto com ele, estavam muitos espíritos superiores para dar andamento nesta tarefa tão importante para a humanidade, que foi a codificação da doutrina. Muitos espíritos superiores. E aí, este espírito aqui, ele é da linhagem de Jesus. Uns dizem que é o próprio Jesus, outros dizem que é da mesma linhagem, mas isso não importa. O que importa é que eles têm o mesmo pensamento, os mesmos sentimentos e os mesmos objetivos, porque são espíritos mais ou menos, né? Se for um diferente do outro, são espíritos mais ou menos do mesmo nível espiritual, da mesma evolução espiritual. Então, quando eles nos entregam uma tarefa, né? Quando eles entregam para nós, Deus nos entrega uma tarefa, e que a gente cumpre essa tarefa contento, essa missão, ou seja, Deus nos recompensa e a gente fica feliz. E vai nos dar o quê? Uma outra oportunidade de fazer trabalhos e missões um pouco mais difíceis, para que a gente fique confiante nas tarefas que Ele nos dá. Isso aqui nos importa lembrar a respeito da parábola dos talentos. Lembram da parábola dos talentos? Então o homem chegou, chamou os seus empregados, deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro e 1 talento para outro. E essa divisão de talentos, ela foi distribuída de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, quem recebeu 5 talentos é porque tinha mais capacidade que os outros 2. Quem recebeu 2 talentos é porque tinha mais capacidade do que o que recebeu 1 talento. E quem recebeu 1 talento é porque não tinha tanta capacidade como os dos 2 anteriores, mas tinha capacidade, que era menor, mas tinha.
Ou seja, isso significa dizer que na parábola dos talentos nós temos várias missões diferentes. E a missão maior é para aquele que tem maior responsabilidade. E a missão menor é para aquele que tem menor responsabilidade ou para o espírito um pouco mais inferior. Então, a parábola dos talentos é uma maravilha, porque a gente pode interpretar de várias formas com relação a este emprego dos talentos. Aí o que recebe 5, multiplicou para 10. O que recebe 2, multiplicou para 4. Ou seja, tiveram a competência de receber a tarefa e multiplicar essa tarefa. E o outro recebeu a tarefa e não realizou a tarefa. Ou seja, deixou a tarefa de lado. Significando dizer que os 3 tinham livre-arbítrio para produzir mais do que aquilo que receberam, para que eles pudessem ser recompensados ou não. Então, o primeiro foi muito bem recompensado, o segundo também foi muito bem recompensado, e o terceiro foi castigado. E foi levado para o local onde haveria prantos e ranger de dentes, ou seja, haveria sofrimento. Então, toda vez que a gente recebe uma tarefa e não quer desenvolver essa tarefa, aí nós nos responsabilizaremos pela tarefa não cumprida. E aí haverá sofrimento por conta de que nós não recebemos uma tarefa e não cumprimos essa tarefa a contento. Comentários? Tá, então todo mundo deve ter entendido bem, direitinho. Então vamos mais um pouquinho. Agora nós vamos passar para o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Isso aqui a gente tem uma pincelada um pouquinho lá em cima, por conta do texto que nos chamou a atenção com relação a isso. Falsos profetas. Então eu repito aqui, falsos profetas estão em todo canto. Todo canto, e a gente sabe disso. Tem na nossa casa falso profeta, tem na nossa doutrina falso profeta, tem no nosso trabalho falsos profetas, tem na rua falsos profetas, etc, etc, etc. E aqui o texto vai nos mostrar as características dos falsos profetas, para que a gente possa se blindar ou se proteger contra eles. Exemplo de falso profeta é um espírito que traz uma mensagem, né, Lucas? Que traz uma mensagem para nós, dizendo que é uma tarefa, que é uma mensagem que a gente deve seguir, tal. Mas no fundo, a mensagem não é para o nosso bem, é para o nosso mal. Ou para que ele possa se locupletar, né? Ele possa mostrar o seu orgulho, a sua vaidade, as suas imperfeições. Então vamos lá. Falsos cristos e falsos profetas. Item número 1. Conhece-se a árvore pelo seu fruto, ou pelo fruto. Item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz maus frutos não é má. Porquanto, cada árvore se reconhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figo nos espinheiros, nem cachos de uvas nas saças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira as mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto, a boca fala do que está cheio o coração.
coração. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo aqui que as nossas palavras serão confirmadas ou não pelo nosso comportamento. Pelo nosso comportamento. Aí nós vamos revelar os seus frutos, mais cedo ou mais tarde. Aliás, os nossos frutos. A gente é um líder, e sendo um líder, a gente tem, olha só, temos influência sobre os nossos comandados, e aí nós podemos ajudar esses comandados ou explorar esses comandados para o nosso proveito individual. Por isso ele está dizendo aqui que uma árvore não pode dar fruto diferente daquilo que ela é. Por exemplo, uma mangueira não pode dar abacate. Impossível. Uma laranjeira não pode dar melancia. Porque se a mangueira disser que dá melancia, uma hora a gente vai descobrir que ela não dá melancia. E aí a gente começa a perceber que esta mangueira ou que esta laranjeira não são aquilo que elas estão dizendo. E aí a gente pode começar a perceber que alguém, um líder religioso, ou político, ou esportista, ou sei lá o que for, qualquer líder, a gente pode perceber que eles estão tentando nos desviar ou estão tentando nos explorar para proveito próprio. Aí são chamados falsos profetas. Comentários a respeito desse pedacinho? Verdade mesmo. Mais alguém? Então vamos lá, continuar. Item 2. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco cobertos de peles e de ovelhas, e que, por dentro, são lobos rapaces. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas saças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Reconhecê-la-eis pelos seus frutos. Ou seja, o líder, seja de qualquer ramo do conhecimento, ele não pode enganar as pessoas o tempo todo. Uma hora ele se revela, simplesmente por conta da sua imperfeição. Uma hora ou outra ele vai se revelar. E aí a gente vai perceber, ixi, esse fulano aqui que eu confiava nele, não é lá bem aquilo que ele falava aqui para nós. Aí a gente começa a descobrir. Passa o tempo, engana. De repente ele... Ô Rubens, tem alguém com o microfone aberto que está dando uma interferência. Isso, muito bem. Então, é o seguinte, meus amigos. Quem é da letra I aí que está com o microfone aberto, está dando uma interferência? Igor. Fecha teu microfone aí, Igor, por favor. Isso, beleza. Não, continua. Aí. Então, meus amigos, ainda continua. Desliga seu microfone, Igor. Pronto. Acho que está com problema lá dentro. Certo. Então, pessoal,
A coisa funciona assim. Deixa eu repetir para vocês uma história que eu vi que eu achei muito interessante com relação a isso. Um grande expositor brasileiro, filósofo, foi para China. É isso, foi para a China. E lá, um dia ele andando pela rua, ele viu um outdoor fazendo a propaganda de uma mochila. Ele olhou aquela mochila e resolveu comprá-la. Comprou, ficou empolgado com a mochila e começou a usá-la. Usou bastante tempo. Muito tempo depois, ele descobre que a mochila era falsa. Mas aí ele disse consigo mesmo: peraí, como ela está preenchendo as minhas necessidades, eu vou continuar com ela. E continuou. O que essa história nos mostra? Ela nos mostra que às vezes nós estamos tão fanatizados por uma mochila ou fanatizados por um líder, por uma pessoa, que a gente, mesmo sabendo que a pessoa é falsa, a gente continua seguindo essa pessoa, até porque esta pessoa, este líder, mesmo descobrindo que ele é falso, a gente continua seguindo e aplaudindo porque ele está preenchendo as nossas necessidades. Que necessidades seriam essas? Ok, me dá uma cesta básica, paga meu salário, arranja um emprego para mim, etc. Arranja um emprego para meu parente. Necessidade emocional também, né? Isso. Então, meus amigos, é isso que acontece. A pessoa se torna fanatizada pelo outro, porque essa pessoa que ele descobre... Continua o ruído aí, cara. Continua o ruído aí, ó. É bom desligar o microfone. Ô Igor. Isso, desliga o microfone. Quando tu for falar tu liga de novo, meu irmão, por favor. Tá dando interferência. Certo, meus amigos? Então os falsos profetas são assim. E às vezes a gente fica fanatizado pelos caras. E mesmo assim, a gente continua seguindo. Comentários? Verdade. Muito bom colocado aí. Mais alguém? Então vamos mais esse item aqui. Item 3. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Igor, tá dando interferência. Pode desligar aí o teu microfone? Não adianta. Não tá funcionando. O Igor, não tá funcionando. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Realmente a interferência está muito forte. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas. Porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto
falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem, se for possível, aos próprios escolhidos. Mateus, capítulo 24, São Marcos, capítulo 13. Olha só que coisa interessante, né? Os camaradas têm o poder de seduzir, têm o poder de persuasão, de fazer com que as pessoas façam aquilo que ele está querendo que as pessoas façam. Às vezes, no caso aqui de falso profeta, para se beneficiarem agora ou mais tarde. De alguma forma, estão pensando em se beneficiarem. Então, meus amigos, aqui é um alerta para que a gente fique de olho, principalmente nossos líderes, aqueles que estão à nossa volta, que tem uma certa liderança no nosso grupo. Precisamos observar os seus comportamentos e depois perceber se eles são boas árvores ou árvore má. E aí, Rubinho, diga. desculpa eu interferir aí. É porque isso que você falou aí é verdade. A gente tem muito essa ideia de que o que a gente aprende ou o outro sabe mais do que eu, a gente tem muito essa coisa de construir que o outro seja perfeito, entendeu? E não é. Também comete erros, comete falhas. Então, essa questão de idolatria é loucura, cara. A gente tem que ver o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. E eu não estou dizendo que eu sou perfeito, também erro pra caramba. Mas em relação a quem está nos, por exemplo, dirigindo, entendeu? Principalmente dentro da casa espírita. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais alguém? Oi? Tá, então vou fazer o seguinte, pessoal. Nosso horário está chegando ao final e nós vamos dar uma paradinha aqui. E eu só queria que alguém do grupo que está participando, fizesse a nossa prece de encerramento. Eu queria saber quem se habilita, só para encerrar o nosso trabalho de hoje. Vamos lá fazer a prece. Bora. Estou de olhos fechados. Nesse momento, possamos agradecer mais essa semana que está passando, mais esse final de semana que está chegando. A tua voz não está Acho que saindo. o microfone está dando problema. Tua voz não está saindo, Murilo. Desculpa. Agora sim. Encosta mais no microfone. Encosta mais o microfone na boca. Dá para ouvir? Agora sim. Continua. Nesse momento, possamos refletir sobre tudo que aqui foi estudado, também durante a semana, refletir sobre nossos amigos, nossos familiares, nós possamos levar esse conhecimento para a nossa vida, agradecer por mais semana que está passando, mais uma semana que chegou, e sempre ir em paz para nossas casas virtuais. Que isso aqui. Que assim seja. Tudo certo? Que assim seja. Bom, boa noite, Igor. Boa noite, Lucas, Marlene. Boa noite, Raimundo. Boa noite, todo mundo.
Boa noite a todos. Bom final de semana. E até na próxima reunião. Boa noite.